O podcast que você vai ouvir pode ter cenas fortes. Se possível, ouça com fones de ouvido. Hyaku Monogatari. As 100 Histórias. É uma brincadeira que surgiu na época dos samurais. Em uma noite sem lua, todos se reuniam num círculo, cada um com uma vela acesa e uma história de assombração para contar. Terminada a sua história, apagava-se a sua vela. Dizem que se a 100ª vela é apagada, um fantasma aparece. Vamos tentar? Por ter crescido na zona rural, era um pouco difícil encontrar crianças da mesma idade que eu. Meu irmão mais novo ainda era um bebê, então não era exatamente uma criança, alguém com quem eu poderia brincar. Desde que ele nasceu, a atenção de meus familiares se voltou para ele, então acabei me acostumando a brincar sozinho. A casa em que morava era bem típica do interior. Uma estrutura de madeira antiga, teto alto, um piso laminado lindíssimo, a fachada colonial e, claro, um quintal enorme. Nos fundos tinha um depósito. Um depósito abarrotado de ferramentas e equipamentos antigos. Certa vez, em uma dessas expedições ao depósito, encontrei um pequeno objeto jogado no chão, em um canto qualquer entre diversas caixas empoeiradas. Era um espelho. Um espelho pequeno e redondo. Talvez tivesse se soltado de um estojo de maquiagem, daqueles portáteis, e apesar de ser bem antigo, estava limpo e praticamente intacto. Decidi então pegar o objeto, atribuindo a ele minha atenção e foco de uma criança tentando achar o que fazer. Ao virá-lo em minha direção, eu notei a imagem de outra criança atrás de mim. Com um susto, me virei e, claro, não havia ninguém. Eu me viro novamente e lá estava ela, me olhando pelo reflexo. Era como se aquela garota só existisse dentro do espelho. Apesar disso, não me lembro de sentir medo, apenas uma certa admiração. Seu cabelo era bem escuro e comprido, sua pele pálida. Ela me olhou de lado para minha versão do reflexo, sorriu e disse: Olá, tudo bem com você? Seu sorriso trazia certa calma, tanto que sua saudação foi até bem convidativa. Não demorou muito e começamos a conversar. Ela não me dizia seu nome, então eu decidi chamá-la de Ana Clara. Os dias foram se passando e meus pais estranhavam por eu passar tanto tempo enfurnado no depósito falando com o espelho. Mas também nunca tentaram tirá-lo de mim. Além disso, para minha surpresa, parecia que os adultos não conseguiam vê-la. Um dia, em uma das minhas visitas, me abri com Ana Clara. Disse que não tinha amigos para brincar e me sentia meio sozinho vivendo naquela casa. Então, ela me respondeu: Ué, é só você vir aqui brincar comigo. Aqui? Onde era aqui? Como eu fazia para ir até lá? Ana Clara fez uma expressão confusa. Não sei. Vou perguntar. Vou perguntar? Tinha mais alguém ali, com ela dentro do espelho? Alguém que sabia da existência dela? Minha curiosidade quase me fez questionar sobre, mas acabei deixando passar. Ela de fato parecia confiável. Após certo tempo, depois dessa conversa, Ana Clara, muito alegre, me confessou: Eu descobri um jeito de você vir pra cá, pra você vir brincar comigo. Isso tinha me deixado muito feliz. Finalmente não passaria mais dias sozinho naquela casa. Mas aí, lembrei-me do conselho que os adultos sempre me diziam: se for sair, fale primeiro com o papai ou com a mamãe. E foi o que eu falei que ia fazer. Assim que ouviu isso, Ana Clara ficou angustiada. Não, você não pode contar isso pra ninguém. Se descobrirem, pode ser que a gente nunca mais se veja de novo. Quando ela disse isso, eu paralisei. Claro que eu não queria perder minha única amiga, mas também tinha medo da bronca dos meus pais, então só mantive meu silêncio. Então,
comigo, certo? Eu concordei. Então tá, é uma promessa. Para selarmos nossa promessa, Ana Clara estendeu o seu mindinho na minha direção, e eu fiz o mesmo, tocando a superfície do espelho. E eu podia jurar que senti um pouco de calor naquele instante. Acabei não falando sobre Ana Clara com meus pais e naquela noite nem consegui pregar o olho. Só consegui ficar deitado, olhando para o teto, me fazendo inúmeras perguntas. Afinal, como daria para entrar no espelho? Como seria aquele lugar? Se eu for, vou conseguir voltar? Conforme as perguntas apareciam, eu ficava mais e mais ansioso. Foi então que eu percebi o que ela me causava. Medo. No dia seguinte, eu não fui encontrá-la. No outro dia, e no dia seguinte a esse, nem cheguei perto do depósito. No final das contas, desde o dia da promessa, parei de ir àquele lugar. Passado um mês, eu me mudei de cidade para frequentar o colegial. Quando me formei, não voltei para casa dos meus pais. Comecei a trabalhar em uma cidade próxima, onde eventualmente me casei e formei meu lar. A esse ponto, eu já tinha me esquecido completamente da minha amiga de infância. Pouco depois do casamento, engravidamos, e minha esposa decidiu tirar um tempo de folga na casa de seus pais. O que calhou de ser a oportunidade perfeita para eu visitar a minha antiga casa e minha família. Quando cheguei lá, era como se eu nem tivesse saído. Fui recebido de mesa farta e bem querido. Obviamente que tive que fazer uma recapitulação de como as coisas andavam na cidade, e quando me dei conta, a nossa conversa tinha durado horas. Acabei ficando exausto e me retirei para dormir. De madrugada, acabei acordando com vontade de ir ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, dei uma olhada no espelho. A porta do corredor estava aberta e, embora fosse um pouco difícil de ver na escuridão, pelo reflexo do espelho, dava para ver o depósito lá fora. O que por si só já era particularmente estranho. Meus pais não deixariam a porta de uma casa no meio do mato ser aberta facilmente. Me virei rapidamente e me dei conta. Ela estava fechada. E olhando mais uma vez pelo espelho, não apenas a porta estava aberta, como também agora dava para ver claramente o portão do depósito. Fiquei todo arrepiado e ainda tive a impressão de que o portão tinha se mexido um pouco. Na hora, veio-me as lembranças sobre Ana Clara. Por mais que minha cabeça alertasse para o perigo, não conseguia desviar meus olhos do depósito. De fato, aquele grande portão estava se mexendo, se abrindo. Me virei de novo para trás e a porta do corredor continuava fechada. No espelho, porém, o portão já estava quase todo aberto. Do interior escuro do depósito, surgiu algo branco. Eu não conseguia parar de olhar enquanto o brilho se intensificava e mostrava o que era. Era o sorriso de uma menina muito familiar. Não sei o que aconteceu daí pra frente. Quando me dou conta, estou embaixo das cobertas. Já é dia e tudo parecia ter sido um simples pesadelo. Ao sair do quarto, sou recebido com um bom dia simpático de minha mãe. Avisaram que o café estava quase pronto, mas algo dentro de mim não soava bem. E acabei resolvendo voltar para minha casa antes mesmo de comer. Eu moro num prédio que tem uma garagem no subsolo, um lugar que fica meio escuro, mesmo durante o dia. Assim que terminei de estacionar o carro na minha vaga, dei uma conferida no espelho retrovisor. Foi quando eu vi o rosto de Ana Clara bem atrás de mim. Me virei assustado, mas não havia ninguém no banco de trás. Voltando para o retrovisor, ela ainda estava lá, olhando diretamente para mim. A pele pálida e o cabelo escuro e longo. Ela estava exatamente do mesmo jeito que a conheci. Com medo, eu não conseguia desviar o olhar. Meu corpo todo tremia. De repente, a garota abriu um sorriso gentil. Olá de novo. Por que você não veio naquele dia?
Fiquei em silêncio, sem saber o que responder, e ela continuou. Ei, vem brincar comigo aqui agora. Por cima dos ombros, na minha versão no espelho, ela estendeu os braços para frente, na minha direção. Vem brincar aqui. Não! Eu gritei bem alto sem pensar. Desculpa, Ana Clara. Eu não vou mais com você. Eu não posso ir. Com os braços ainda estendidos, Ana Clara ficou quieta. Para não ceder à tremedeira, eu segurei o volante com toda a força e falei com um tom de voz ainda mais baixo, praticamente implorando pela minha vida. Eu já tenho uma esposa. Daqui a pouco também vou ter um filho. Então, baixei a cabeça perdendo a fala. Fiquei um tempo nessa posição, me tremendo todo, até que ainda com medo, consegui ver o retrovisor de novo, e ela ainda estava lá. Entendi. Você já é um adulto. Não pode mais brincar comigo. Seu tom era um pouco triste, mas completou. Fazer o quê? Ela sorriu, um sorriso verdadeiro e inocente. Acreditei nessa hora que ela tinha me perdoado, e ainda tentei regurgitar meia palavra de consolo antes de ser interrompido. Então vai ser com essa criança que eu vou brincar. Antes mesmo de eu entender o que ela quis dizer, Ana Clara sumiu. Sumiu do meu espelho, da minha visão. Subi para o apartamento sem conseguir pensar em nada. Assim que entrei, fui direto para o banho. Acho que precisava relaxar. Depois de vestir algo confortável, liguei para minha esposa. Afinal, queria saber como ia sua visita. Liguei uma vez. Caixa postal. Uma segunda vez. Terceira. Na quarta, seu pai, meu sogro, atendeu. Ele parecia esbaforido. Nervoso, as palavras saíam atropeladas de sua boca. Agradeceu por eu ter ligado, mas no meio do caos, acabou se esquecendo. Que caos? Eles estavam no hospital. Minha mulher foi internada às pressas por conta de sangramento em seu útero. Minha esposa teve um aborto espontâneo. Desde então, nunca mais conseguimos engravidar. E Ana Clara nunca mais apareceu. Este podcast é uma produção independente, realizada pelo Notso Kawaii em parceria com Kanshou. Este texto é uma tradução e adaptação de histórias contadas em fóruns japoneses. Tradução por Miu. Edição e sonorização por Nate Clayman. Vozes de Gilles de Azevedo, dos podcasts Projeto Drama e Nossa Poesia, como narrador, e Bianca D'Ameto como Ana Clara. Produção por Miu, Felipe Gomes e Nate Clayman. Ouça os outros programas da série Hyaku Monogatari nos feeds do Kanshou ou do Notso Kawaii. E não se esqueça de apoiar a produção de podcasts independentes, seguindo nossas redes sociais e compartilhando o programa.